Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Web Hour de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Previato, sou ortodontista aqui do suporte clínico da Adtech e Angel Aligner. E hoje nós vamos receber a presença da nossa também ortodontista aqui do suporte clínico, a doutora Luísa Túbero, que vai conversar sobre uma introdução aos alinhadores, uma formação básica. Lu, seja Olá, bem-vinda. olá, Noite. Carla. Antes, eu vou interromper a Luísa antes de falar. Deixa eu falar antes, depois deixa a Doutor Luísa. Maurício falar também. Boa noite, Carla. Boa noite, Luísa. Boa Tudo bem? Boa noite. noite, Maurício. Muito obrigado por estar aqui as duas, né? Estão trabalhando dia a dia com a gente aqui. É um prazer estar compartilhando essa aula aqui. Então, vocês vão conhecer. Hoje a ideia de a gente ter uma abordagem, né, básica do mundo dos alinhadores, tem muita gente entrando e a gente, mesmo pessoas experientes, às vezes, entre aspas, experiente, né, que já estão trabalhando com alinhadores há algum tempo, muitas vezes é, e poderiam melhorar uma técnica, poderiam melhorar entendendo um pouquinho mais de como a gente trabalha. Por isso que a ideia dessa apresentação. Muito obrigado aí pelo aceite, Luísa. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Muito boa noite, pessoal. Boa noite, Carla. Hoje, como o Maurício já disse, né, nós temos essa aula no nosso cronograma educacional da TTEC e nós sentimos a necessidade justamente por isso, pelas perguntas recorrentes no suporte clínico, né, serem de doutores iniciando mesmo no mercado dos alinhadores, da ortodontia digital. E essa aula vai abordar conceitos básicos, né? Nós vamos rever alguns conceitos, até mesmo os doutores que já trabalham com os alinhadores, mas desejam rever alguns conceitos, né? Então, eu vou começar a apresentação aqui, né, da tela, e vocês fiquem à vontade para mandarem dúvidas aqui no chat. Nós estamos, né, à disposição, nós vamos parando, conversando, fica até melhor a aula, fica mais interativa. E durante a apresentação nós vamos até abrir um setup virtual, vamos ver juntos as ferramentas, né, todo o controle 3D também, então nós vamos visualizar tudo num setup virtual também, tá? Eu vou iniciar aqui a apresentação da minha tela e qualquer coisa o nosso chat está aberto. Tá certo, pessoal. Se a doutora Luísa estiver apresentando e alguém tiver alguma dúvida, eu posso interromper aqui também e compartilho da mensagem aqui no chat, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, então iniciando, né? Primeiro apresento a vocês a nossa sede da Adtech, ela fica situada aqui em Cravinhos, interior de São Paulo, né? Próximo a Ribeirão Preto, no município de Cravinhos, 300 quilômetros de São Paulo, capital. E aqui nós temos, né, também nós temos a produção dos alinhadores, né? E não somente a produção e comercialização dos alinhadores selfie, como também a comercialização de todos os produtos ortodônticos, como brackets, tubos, arcos, acessórios, alicates. Vamos ter também aí instrumentos. Nós temos, né, como destaque aqui o nosso Panda, que é o nosso scanner intraoral. Temos a nossa resina para impressão fotopolimerizável 3D, né? Então, nós temos aí toda a linha de produtos ortodônticos. A Adtech está no mercado aí da ortodontia desde 1990. Então, e ficou mais completa ainda, né? Quando a Angel veio, fez fusão, a Adtech. Então, hoje nós também teremos em breve, quanto antes, a produção dos alinhadores da Angel também aqui no Brasil, na fábrica da Adtech. Então, começando aqui, né, mostro para vocês também que não só comercialização nacional, como também exporta para mais de 50 países, né? Nós estamos aí presentes no mundo todo. Então, para começar, né, o que são alinhadores? São aparelhos removíveis, transparentes, feitos de forma que o movimento será feito de forma sequencial, com base nesses estágios, com base ali nos alinhadores confeccionados através de um modelo 3D, tá? Então, como eu disse, né, a primeira parte aí, né, como são produzidos? A primeira parte que envolve a produção dos alinhadores é obter a imagem, o modelo virtual do paciente através do escaneamento intraoral. Então, nós vamos ter o arquivo STL obtido através desse escaneamento intraoral, que permitirá a confecção dos modelos virtuais e setup virtual para que nós iniciemos aí o tratamento, né, com os alinhadores. Depois dessa etapa aí, da obtenção da imagem 3D, do escaneamento intraoral, nós vamos ter o planejamento virtual, que é feito com base, né, no escaneamento e com base no nosso planejamento para aquele caso.
Então, o técnico oferece para nós, né, a equipe do Centro de Planejamento nos oferece o planejamento virtual e nós, ortodontistas, vamos abrir, né, olhar esse planejamento, analisar, ver os movimentos feitos ali, né, quais são os movimentos programados, quais são o objetivo final do tratamento. Nós vamos conseguir analisar tudo com esse planejamento virtual, que a gente chama também de setup virtual. Uma outra etapa, né, seria a etapa muito importante da produção. Então, a partir do momento que o doutor aprovou ali o setup virtual, ele está de acordo com aquele planejamento virtual, nós vamos iniciar o processo da produção. Então, como eu mostro aqui para vocês, inicia com a impressão dos modelos 3D. Cada modelo desse vai envolver um estágio, que é um movimento correspondente àquele estágio. Nós vamos ter a impressão de todos os modelos para poder confeccionar os alinhadores termoplastificados com base nesses modelos virtuais impressos, tá? Então, nós vamos ter a etapa da produção que envolve muitos processos para chegar no nosso consultório, na maneira que nós recebemos com a case, né, para direcionar para o nosso paciente e iniciar o nosso tratamento. Então, alguma das vantagens dos alinhadores, né, invisíveis são mais conforto e higiene facilitada, claro, pelo fato de serem removíveis, então nós conseguimos obter aí um maior conforto para o paciente, fornecer um maior conforto para o paciente, e pelo fato de não ter quase nenhum, né, muitos casos, acessório ligado, colado em boca, a gente vai ter a higiene facilitada. Então, o paciente que tem já uma situação, né, de falta de higiene, é muito indicado os alinhadores para esses casos, pela higiene ser mais fácil, tá? Além de serem estéticos, e nós colocamos esse ponto aqui, né, menos movimentos indesejáveis, pelo fato de nós, ortodontistas, primeiro, analisarmos aqueles movimentos, analisarmos a sequência deles, como eles estão ocorrendo, a quantidade que eles estão ocorrendo, para que não tenha nenhuma surpresa aí durante o tratamento, né? Então, isso permite que ocorra menos movimentos indesejáveis, diminuindo, assim, o nosso tempo de tratamento, por ter um planejamento muito fiel antes de iniciar o caso, tá? Eu coloquei aqui para vocês, para a gente iniciar, né, um glossário de termos, né? Então, nós vamos colocar alguns termos que vocês vão ouvir muito comumente com o tratamento com os alinhadores. E muitos doutores vêm no suporte clínico sempre perguntar para nós, né, o que é isso, né, o que é esse termo, o que é aquele. Então, eu coloquei aqui para vocês os termos que mais nós recebemos as perguntas ali. Os attachments, né, como vocês podem ver aqui, eu coloco uma imagem virtual do setup virtual, como ele vem ali mostrado no setup virtual. E ele é pequeno, são pequenos dispositivos estéticos feitos em resina composta que permitem um aumento do controle mecânico do movimento dentário com os alinhadores. Ele vai possuir tamanhos e formas diferentes de acordo com o movimento, tá? Um pouco mais à frente eu mostro para vocês como é que nós vamos visualizar esses attachments no setup virtual, qual os dentes que vão receber esses attachments, também vem tudo muito bem especificado no setup para nós correspondermos na boca. E também como nós vamos realizar a confecção desses attachments em boca, tá? Então, aqui eu coloco mais algumas imagens para vocês verem que nós temos attachments verticais, attachments horizontais, e também ele pode ser localizado em diferentes áreas na superfície do dente. Nós podemos ali planejar de forma individual cada caso. O guia de attachments, como eu disse, é um template, né? Ele é similar a um alinhador, no entanto, ele vai ter uma espessura mais fina e ele vai apresentar os casulos que servem como guia para serem preenchidos com resina e confecção desses attachments. Então, esse guia de template vocês vão receber junto com o pedido dos alinhadores e vão usar para levar, né, corresponder esses attachments em boca com a utilização desse guia, tá? Nós vamos ter alguns recursos também disponíveis no tratamento com os alinhadores. Nós temos o cut, que nós também chamamos de gancho para elástico. Essa imagem aqui mostra para vocês em azul como ele vai vir demonstrado no setup virtual. E ele vai ser um recorte feito no alinhador que permite adaptação de elástico intermaxilar. Então, ele vai vir um recorte programado, nós vamos visualizar no setup virtual e depois ele vai vir no alinhador para nós adaptarmos o elástico intermaxilar. E teremos também o recorte para botão.
tá? O recorte para botão, como eu mostro aqui no molar inferior, ele vai vir definido aqui, demonstrado no setup virtual também como um semicírculo azul aqui, e ele vai ser um recorte feito no alinhador que permite a colagem de botão no dente. Então, é um caso que nós planejamos ali um botão colado no dente e o alinhador vai vir de que forma que encaixa ao redor desse botão. E nós conseguimos utilizar o elástico apoiado no botão direto no dente, tá? Nós teremos também como programar no nosso tratamento guia de erupção ou pontico virtual. O guia de erupção, ele seria uma estrutura temporária em forma de dente, né, vazio e transparente, e ele é criado no alinhador e acomoda a erupção natural dos dentes no tratamento de dentição mista. Podem ser preenchidos em resina para melhor estética. Então, a definição é a mesma do que o pontico virtual, porém o pontico virtual ele vai ser uma estrutura temporária em forma de dente e para substituir um dente ausente, tá? Pode ser preenchido em resina ou não, como guia de erupção. A diferença básica aqui entre os dois, né, o guia de erupção e o pontico virtual, é exatamente que o pontico vai vir ali no tamanho, na largura que nós definimos ali para a colocação, reabilitação protética futura após o tratamento com os alinhadores. Já o guia de erupção, ele vai vir um pouco mais largo no sentido mesiodistal e também vestíbulo palatino, vestíbulo lingual, para que acomode a erupção do dente sem que o alinhador interrompa ali ou atrapalhe de alguma maneira, tá? Vocês vão ver também muito esse termo, estagiamento. Então, o que seria o estagiamento? É o planejamento estratégico de quais movimentos e a sequência que eles devem acontecer em um determinado período do tratamento e aumenta a previsibilidade do caso. Então, aqui eu coloco uma imagem para vocês, depois a gente pode também olhar no setup virtual. Aqui é uma tabela de estágios, ela também fica dentro do planejamento virtual, nós vamos conseguir abri-la e analisá-la. Aqui ficaria o número dos dentes. Então, nós vamos ter aqui os dentes da maxila e os estágios, né? O alinhador em que está especificado ali nessa barra vertical. Então, aqui eu coloquei para vocês para ficar bem definido o estágio 7. E nós vamos conseguir ver nesse estagiamento qual dente está movimentando nesse estágio, qual dente não está movimentando. Por exemplo, aqui no estágio 7, a gente consegue ver que o dente 17 começou a movimentar nesse estágio. Antes disso, ele não teve nenhum movimento. Ele pode ter servido como ancoragem ou ficou sem movimento nenhum. Isso é muito importante para aumentar a previsibilidade da movimentação em alguns casos, como uma distalização para correção de uma classe 2, uma intrusão anterior inferior para correção de um overbite, né, melhora do overbite. Então, nós teremos alguns movimentos, a necessidade desse sequenciamento, desse planejamento estratégico. E nós vamos ver tanto nessa tabela de estágios, que vai ficar bem ali desenhado, como também apertando o play no setup virtual, visualizando quais dentes estão movimentando, quais dentes estão sem movimento naquele estágio. Um outro termo muito comum, né, é a perda de tracking. O que significa isso? É a perda de adaptação do alinhador. Significa que o dente a ser alinhado não respondeu como deveria a uma força aplicada por aquele alinhador, né? E falha em acompanhar a posição esperada no planejamento virtual. Pode ter alguns motivos que envolvem, né, a perda de tracking, como baixa colaboração do paciente, ou algum movimento mais complexo programado naquele caso, ou também a anatomia dentária. Nós sabemos que tem dentes, né, como o lateral superior, que é uma superfície de abraçamento menor, né, um dente mais estreito, um dente menor. Então, são dentes com mais facilidade de perder essa adaptação, de perder ali o movimento que deveria acontecer, tá? E o arquivo STL, como eu disse no começo, né, ele é um arquivo obtido através do scanner intrabucal e representa a arcada dentária de forma precisa e propicia o início do tratamento com os alinhadores. Sem o arquivo STL, a gente não consegue, né, solicitar que nem que o planejamento seja feito. Nós temos também aqui o termo alinhadores passivos ou de acompanhamento. Então, o que seria? Seriam os alinhadores sem movimento nenhum planejado. Ele pode servir, né, os alinhadores passivos, eles podem servir para acompanhar o tratamento onde uma das arcadas termina primeiro ou para ambos os arcos sem movimentos. Aqui eu mostro para vocês, né, que nós temos aqui a quantidade de alinhadores de 20, né, alinhadores, e como vocês podem ver, na arcada superior, apenas a barrinha está preenchida em azul na arcada superior.
Isso significa que o arcado inferior, por estar em cinza, não recebe movimento nenhum. Então, os alinhadores inferiores seriam passivos ou de acompanhamento. Já os superiores seriam ativos e para tratamento, né, com base nos estágios ali, nesse caso aqui, exemplo, seriam 20 estágios superiores. Os inferiores serviriam apenas como um alinhador passivo ou de acompanhamento, tá? Nós temos duas opções de recortes dos alinhadores. Nesse caso aqui, eu mostro para vocês o recorte escalópide ou curvo. Ele é um recorte que vai acompanhar aqui a cervical dos dentes. Então, ele vai ficar bem acompanhando a margem gengival. E ele vai depender um pouco ali do caso da empresa, tá? Nos nossos alinhadores, os da Selfie, ele tem esse padrão de recorte, que seria o recorte curvo. E nós temos os alinhadores da Angel com essa opção de recorte ou também o recorte reto, tá? Então, há alguns alinhadores que nós podemos solicitar esse recorte reto. Ele vai vir além da margem gengival, um pouco além, 2 milímetros, 2,5 milímetros. E em alguns casos, a depender do planejamento feito para aquele caso, como casos de expansão, nós sabemos que vai abraçar melhor ali o dente e a estrutura do alvéolo, do rebordo, e vai possibilitar uma melhor expansão, por exemplo. Então, em casos de alguns movimentos programados, como a expansão, ou também em casos, por exemplo, de dentição mista, onde nós sabemos que as coroas clínicas são mais curtas e esse recorte poderia prejudicar um pouco a retenção dos alinhadores. Então, nós vamos ter a possibilidade de utilizar alinhadores com recorte reto, além da margem gengival, possibilitando também uma maior retenção, tá? Um outro recurso que vocês vão conseguir visualizar no setup virtual, nós chamamos de plano anterior, pode ser bite turbo ou também levante anterior. Seria o levante feito no alinhador, tá? Então, é um volume criado no alinhador para uma desoclusão. Então, vocês vão visualizar no setup virtual com uma outra coloração na palatina dos superiores. No alinhador, ele vai vir projetado nesse alinhador. Não é necessário que nós coloquemos resina ou que nós colemos nada no dente, tá? Ele virá no próprio alinhador com o objetivo de gerar uma desoclusão, às vezes para correção de uma mordida cruzada, às vezes para auxílio de uma correção de um overbite aumentado. Então, nós teremos esse levante anterior programado. Nos casos, a maioria dos casos, ele é preciso que seja solicitado, então o doutor precisa solicitar que deseje esse levante, e vocês vão conseguir visualizar no setup se ele está aplicado ou não. Iniciando a nossa, né, rotina clínica com os alinhadores, eu vou passar para vocês ali o passo a passo, desde que nós, né, o primeiro passo, claro, seria a rotina da primeira consulta. Então, como qualquer tratamento ortodôntico, nós vamos fazer ali uma anamnese no paciente, nós vamos obter um diagnóstico através do exame clínico, de escaneamento intraoral, fotografias, radiografias, e a partir disso vamos iniciar a nossa prescrição, né? Então, aqui eu mostro para vocês o escaneamento intraoral, uma exemplificação. As fotografias, né? É importante a gente falar aqui, é necessário que esteja a documentação completa. Então, isso envolve, né, as fotos intraorais, envolvendo frontal, lateral direita, esquerda, oclusal maxilar e oclusal mandibular. Extraorais, né, perfil, frontal e frontal sorrindo. E também as radiografias, tanto a panorâmica como a teleradiografia. É importante eu colocar para vocês isso, que é muito bom, né? A gente sempre, do suporte clínico, a gente recebe muito essa pergunta também. Ah, e é preciso que a documentação esteja completa? Eu não tenho a teleradiografia ou eu não tenho a panorâmica? A gente sempre orienta o doutor. Pode adicionar sem as radiografias, né? O que é obrigatório ali mesmo é as fotografias, como eu mostrei aqui, e o escaneamento intraoral. Então, o caso não vai ser recusado se o doutor não colocar as radiografias, mas a gente tem que pensar que, né, o técnico que está lá planejando o nosso caso, né, está fazendo o nosso setup virtual, ele não está vendo o nosso paciente, né? Então, é muito importante que nós coloquemos para que seja feita ali uma análise completa, que a documentação esteja bem completa para um planejamento virtual mais certeiro, tá? Então, a gente sempre fala que o indicado é que ela seja completa. E eu coloco aqui para vocês, né, uma imagem mostrando um planejamento virtual com uma CBCT carregada. Tem alguns softwares, o nosso software da Angel, o iOrtho, ele
aceita a integração com a CBCT. Então, o doutor carregando a tomografia, nós conseguiremos um planejamento com essa tomografia também para visualização. Então, é muito legal isso, que nós conseguimos analisar ali os dentes movimentando dentro do rebordo ósseo, né? Nós vamos conseguir ver se há alguma região que necessita de um maior cuidado, uma maior análise. Então, alguns softwares nosso da Angel aceita também a colocação da tomografia. Então, né, como eu disse, depois que a gente obteve ali a nossa anamnese, o nosso diagnóstico, né, a gente já planejou aquele caso junto com o nosso paciente também, entendendo o que aquele paciente veio buscar naquele tratamento e também o que a gente vai planejar para aquele caso. E nós vamos, a partir disso, adicionar aquelas documentação e aquele STL na plataforma dos alinhadores, e nós vamos realizar a nossa prescrição. Eu coloco aqui para vocês alguns pontos importantes da nossa prescrição. É claro, nós precisamos apontar qual arcada irá realizar o tratamento, então nós sabemos que há casos onde o doutor solicita apenas tratamento em uma arcada, às vezes é uma correção pontual que o paciente precisa, que o paciente deseja, que o doutor vai planejar. Então é importante que nós escrevemos isso na nossa prescrição, que nós selecionemos lá na hora de preencher. A relação molar e canina, se nós iremos manter, se nós iremos melhorar. E claro, para essa relação molar e canina, caso seja a escolha melhorar, né, a relação molar ou relação canina, como nós planejamos isso? Através de uma correção da classe 2 com distalização da maxila, ou através de uma correção da classe 2 com mesialização inferior e posterior? Então, nós vamos ter que sempre colocar ali e definir qual foi o nosso planejamento para aquele caso, com base em tudo que a gente analisou, tá? E solução do apinhamento, né? Caso tenha apinhamento, como nós planejamos solucionar esse apinhamento? Através da forma do arco, nós vamos expandir o arco e vamos realizar uma projeção dos incisivos? Ou não, esse caso não aceita projeção, eu não quero projeção, eu quero que os incisivos se mantenham na mesma posição. E podemos executar ali algum desgaste interproximal, que também nós vamos falar um pouco à frente, vou mostrar para vocês como visualizar isso e como executar. Então, é preciso que a gente indique, tá? A linha média, né? A linha média, qual é a facial, qual é a correspondente com a facial do paciente, qual a linha média que vai ser tomada como referência. E, muito importante, a queixa principal do paciente e o overjet e o overbite. Nós vamos fazer a correção, se nós vamos melhorar, se nós vamos manter, tá? Nós sabemos que, assim, principalmente no tratamento com os alinhadores, tem muitos pacientes que vêm em busca apenas do alinhamento. E vai ser uma seleção para aquele caso, apenas melhorar um apinhamento, e se há uma classe 2 nós vamos aceitar, e é isso, né? Então, nós precisamos indicar ali o que foi o nosso planejamento para aquele caso, de forma bem precisa. Então, escrever as movimentações que deseja fazer e evitar prescrições sem detalhamento, para que o nosso planejamento corresponda ao que nós desejamos, não fuja daquilo que nós pensamos com aquele paciente. Eu coloco aqui para vocês um ponto que eu vou mostrar um pouco mais à frente também para ficar mais claro, tá? Mas eu coloco aqui indicar e mensurar diastemas. Caso vocês percebam que o paciente tem diastemas posteriores ou até mesmo anteriores menores, o escaneamento intraoral não vai quantificar, não vai pegar de forma detalhada e precisa a quantidade desse espaço. Então, é muito importante que nós utilizemos um calibrador de espaços e indique na prescrição que há algum espaço entre tais dentes que precisam ser fechados, pois muitas vezes o escaneamento não vai mostrar, né? Nós não vamos conseguir visualizar com o escaneamento, e aí não vai fazer o fechamento desse espaço, vai finalizar o tratamento ainda com os espaços residuais. Por isso que eu coloco aqui para vocês essa observação, tá? Depois que nós realizamos a nossa prescrição, né, nós vamos enviar para o centro de planejamento, e o centro de planejamento irá finalizar o setup virtual e enviar para revisão ou aprovação do doutor, tá? Então, o doutor vai receber esse planejamento e irá analisar todos os movimentos programados. Eu mostro aqui para vocês um exemplo da plataforma da Angel iOrtho, como fica esse planejamento lá na área de trabalho para o doutor visualizar. Então, vai ficar bem definido lá, né, como o paciente, né, e o plano de tratamento pendente de aprovação. Se o doutor clicar ali, vai conseguir abrir o planejamento para visualização. Essa é a nossa plataforma da Angel, o iOrtho. E nós vamos ter também a nossa plataforma da Selfie, que ficará dessa maneira lá
o pedido, né? A revisão, o setup virtual, desculpa, ficará dessa maneira aqui, a gente clicando, nós vamos conseguir abrir e visualizar esse setup virtual. Agora, eu vou abrir com vocês um planejamento para que nós analisemos algumas ferramentas e mostrar para vocês como nós conseguimos visualizar tudo isso que eu falei um pouco até agora. Tudo certo aí, Carla? Tudo certo, Lu, fica tranquila, tá ótimo. O pessoal tá mais tímido aqui, ainda não me enviaram nenhuma pergunta. Se enviar, eu te chamo aqui, tá bom? De nada. Obrigada, viu? Imagina. Ó, então vamos lá. Aqui está um planejamento virtual para vocês verem, né? Então a gente abriu aqui um planejamento da Selfie, tá? Então são os nossos alinhadores da Adtech. E vocês vão conseguir ver, deixa eu só selecionar aqui. Deixa eu ver se vai conseguir ver o apontador. Nós vamos selecionar aqui, né? Então, abrindo o planejamento, nós vamos conseguir ver aqui embaixo na barra de rolagem quantos alinhadores envolvem esse tratamento, tá? Nesse caso aqui, a gente consegue ver o número 37 no último estágio. Então, o último estágio superior seria o 37. Como eu mostrei para vocês lá, já definindo o termo alinhadores passivos, nós vamos ver que os alinhadores inferiores são passivos a partir do alinhador 19, porque a barrinha aqui não está preenchida, tá em cinza, né? Então, nós vamos conseguir ver que o planejamento da arcada superior irá até o 37, 37º alinhador, e o inferior irá até o 18º. Então, os alinhadores de 19 a 37 serão alinhadores passivos ou de acompanhamento, tá? Aqui, ó, vocês vão conseguir ver a tabela de estágios que eu mostrei para vocês. Esse é um caso, né, que nós conseguimos ver ali que os dentes, a maxila está estagiada, né? Então, os dentes, se a gente visualizar aqui, ó, e apertar o play, né, na vista oclusal, então aqui em cima nós conseguimos ver vários modos de visualização desse setup. Então, nós clicando, a gente vai conseguir ver a vista oclusal da maxila, ver uma vista frontal, ver a vista lateral direita, esquerda, uma vista em 45 graus, posterior, inferior oclusal, e muito legal, aqui nós conseguimos sumir com alguma das arcadas. Então, aqui eu consigo deixar só a arcada inferior visível e consigo também alterar a quantidade ali de visualização de uma das arcadas ou sumir completamente. Então, a gente alterando aqui, a gente consegue visualizar dessa maneira também. E nós vamos ter a visualização composta, né? Então, conforme a gente clica aqui, ó, vamos aumentar aqui a visualização para ver, a gente consegue apertar o play aqui, né? Então, conforme aperta o play, nós vamos conseguir ver as movimentações ocorrendo de várias visões ali de forma composta, visualizando de todas as visões. Se nós analisarmos aqui a tabela de estágios, como eu mostrei para vocês, vai mostrar que há um sequenciamento aqui do quadrante 2, da movimentação de distalização. Então, nós vamos ver no estágio que o dente 17 começa movimentando, né? A hora que ele termina, né, o 15 finaliza ainda o movimento mais à frente. E, da mesma maneira, o dente 27 lá. Então, ele começa a movimentação. Quando ele está no metade do caminho, o dente 26 vem caminhando. E nós conseguimos aqui, clicando, ver qual alinhador, qual estágio está aquela movimentação. Vai correspondendo aqui junto no setup virtual. Nós conseguimos ver também da arcada inferior. E essa tabela de estágios vai servir como um guia, né? Nós vamos ter aqui uma visão geral do nosso tratamento. Nós conseguimos ver aqui pela legenda, fica bem claro o que tá ocorrendo aqui em todos os estágios. Como mostra aqui, né, que a barrinha azul indica o movimento, então todas as barrinhas que estão pintadas em azul indicam que aquele dente está em movimento. Nós vamos conseguir ver o dente que irá receber IPR, né, que é o desgaste interproximal. Então, nós vamos conseguir visualizar aqui que o IPR está sendo executado ali, ó, por exemplo, no estágio 7, né? Então, executar 0,1 milímetros de IPR na fase 7. Aqui, nós clicarmos no estágio 11, também vai aparecer. Então, fica uma legenda ali definida no estágio que está ocorrendo e também no dente que está ocorrendo. Aqui está no dente 43, no estágio 1, 9 e 11. Tá? Então, nós vamos conseguir visualizar tudo aqui na tabela de estágios. E mais uma coisa aqui da nossa legenda, né, a cimentação de attachments. Nós conseguimos ver que todos os attachments, nesse caso aqui, estão sendo colocados no estágio 1.
Então, vai indicar ali também como um círculo vermelho, nós vamos conseguir visualizar nessa tabela de estágios. Então, vindo aqui na área, nas ferramentas do lado esquerdo, aqui nós vamos conseguir clicar ali. Vamos tirar do modo composto, vou deixar aqui na visualização única para ir mostrando para vocês. Nós vamos conseguir visualizar o dente com o número, então, caso selecione, a gente esteja conversando com o paciente, queira definir melhor ali o que a gente está falando, a gente pode deixar selecionado o número. Os attachments, como eu disse para vocês, nós vamos conseguir visualizar os attachments que estão sendo programados para aquele caso. Então, vai indicar no setup virtual quais dentes estão recebendo aqueles attachments, vamos conseguir visualizar todos os dentes. E também o IPR. Então, se nós clicarmos no IPR, vai mostrar aqui a quantidade de IPR programada total quando nós clicarmos no último estágio. Então, nós vamos conseguir visualizar aqui, né, que foi executado ali 0,5 milímetros de EPR entre o dente 43 e 44. E distribuídos em algumas fases, como fica bem escrito aqui. E também aqui do lado direito, né, nós vamos ter a tabela IPR. Então, o relatório de IPR nós conseguimos visualizar também dentro desse setup virtual. E vai ser importante para nós. Tem doutores que gostam ainda, né, de imprimir, deixar no prontuário físico do paciente. Tem doutores que têm ali o acesso ao computador sempre de fácil acesso, mas ele pode ser imprimido, caso vocês prefiram. Mas da mesma maneira que aparece ali no setup virtual bem escrito ali, né, bem definido, vai aparecer também aqui no relatório. Então, nós vamos conseguir ver aqui que entre o dente 43 e 44 foi executado um total de 0,5 milímetros em todos os estágios de IPR e distribuindo nesses estágios, como eu mostrei para vocês. 0,2 milímetros antes do estágio 1, 0,1 milímetros antes do estágio 7 e 0,2 milímetros antes do estágio 11. Então, vai ficar bem definido aqui. Descendo um pouco esse relatório, nós vamos ter também os nossos attachments. Então, nós conseguimos, talvez, caso o doutor prefira, também imprimir, deixar do lado, a hora que vai colar, primeira vez aí que vai colar um attachment, pode utilizar isso aqui como guia para auxílio também. Nós conseguimos visualizar aqui também, nesse relatório. E aqui indica, né, quais dentes estão recebendo os attachments e também o estágio que eles estão recebendo. Ó, aqui está indicando todos como estágio 1. Arcada inferior, a mesma coisa, os attachments todos no estágio 1 e os dentes que estão recebendo. E também nós temos aqui, né, o recorte que está sendo programado, né? Tanto aqui o cut para elástico na arcada superior, no dente 23, e na arcada inferior, o recorte para botão, no dente 36. Então, vocês vão conseguir também ver aqui com a legenda, né? Tem uma legenda, e vocês também vão conseguir ver no setup virtual, como eu disse aqui, ó. A gente vai conseguir visualizar aqui também, tá? Continuando aqui do lado direito, né? Eu abri para vocês o relatório de IPR, que fica aqui do lado direito, no canto superior direito, nós vamos também ter as mensagens do centro de planejamento. Então, é importante que nós olhemos essas mensagens, tá? Vai ter casos em que há alguma especificação daquele caso, ou o centro de planejamento nos chama atenção de alguma situação. Então, é importante a gente abrir essa mensagem. Por exemplo, nesse caso aqui, né, o centro de planejamento coloca para nós que é um caso mais complexo para tratamento apenas com alinhador, para o doutor pensar, talvez, em uma utilização de uma mecânica acessória ou um recurso de ancoragem. Um pouco mais à frente, vou mostrar para vocês algumas opções que nós temos nesses casos mais complexos. E, né, até escreve aqui para o doutor, né? Foi programado o recorte para botão no dente 36 e cut para elástico no dente 23, a partir do alinhador 1, tá? Então, vai ficar aqui as mensagens do centro de planejamento para o doutor. E aí nós temos aqui, né, do lado esquerdo ainda como selecionar a grade. Então, a grade é muito legal para nós analisarmos a simetria, né, o nivelamento dos dentes, as linhas médias correspondentes. Cada quadradinho desse corresponde a 1 milímetro. Então, em muitos casos é bom para quantificar algum espaço. Teremos, né, essa ferramenta, é muito importante, assim que a gente recebe o planejamento, é muito legal a gente clicar nela para a gente visualizar de uma maneira geral o que ocorreu naquele planejamento e que nós conseguimos, às vezes, tomar atenção em alguma situação específica. Por exemplo, clicar aqui em Super, vai aparecer a sobreposição. Então, o cinza seria a posição inicial, que, né, no estágio 0, que é como o paciente está, e o 37, né, o alinhador estágio 37, como paciente objetivo daquele tratamento.
Se a gente visualizar com a sobreposição, a gente vai ver que teve uma retração dos incisivos, houve uma distalização aqui do quadrante 2. Então, é uma ferramenta muito legal para a gente olhar de maneira geral e entender o que está acontecendo ali, talvez tomar atenção, ter atenção para algum caso em específico, algum movimento em específico. Vamos também ter a ferramenta contato, e essa Lu, ferramenta também... Oi? só um minutinho que tivemos uma pergunta aqui da Ruth. Ela teve uma pergunta interessante. Ela disse: Boa noite. As mensagens dos técnicos da Índia vai continuar vindo em inglês? Doutora, nós estamos ainda no processo de tradução, né? Então, estamos ainda mexendo na plataforma IORT no processo de tradução. Acredito que em breve ficará em português para a doutora conseguir visualizar tudo em português, tá? Ainda está em ajuste, acredito que em breve estará tudo em português, tá bom? Tudo certo, Ruth? Se tiver mais alguma questão, a gente pode ir conversando por aqui, tá bom? Ela já disse obrigada. Pode continuar, Lu. Muito obrigada. Gina. Aqui nós temos a ferramenta contato, né? Então, essa ferramenta contato, nós vamos conseguir visualizar ali quais os contatos programados no final do tratamento, se eles estão leves, balanceados, bem distribuídos. A ferramenta da secção, que é uma ferramenta muito legal que nós conseguimos visualizar, né? Essa lâmina azul, nós conseguimos percorrer por todo o arco. Então, olha lá, conseguimos percorrer por todo o arco. Uma visão sagital, né, de toda a arcada é importante para vermos relação entre cúspide e fossa posterior, inclinação de molar e até mesmo overjet e overbite aqui na visão anterior. Então, é uma ferramenta também muito legal. E o nosso sistema, né, o nosso software indica também overjet e overbite final e inicial. Então, em número, aqui nós vamos conseguir clicar e visualizar. Deixa eu tirar aqui a ferramenta para ficar mais fácil. Clicar e visualizar. E também análise de Bolton. Deixa eu tirar o contato aqui também para o modelo ficar preenchido. E também análise de Bolton, vai indicar toda a largura mesiodistal de todos os dentes da maxila e da mandíbula também. E também a discrepância que há entre as bases, entre o tamanho dos dentes, né? Comparado superior e inferior, tanto em porcentagem quanto em milímetros. Vai aparecer para nós aqui também no setup virtual. Vou mostrar para vocês brevemente aqui o nosso controle 3D, né? Não é o foco da aula. Hoje nós temos até alguns conteúdos gravados ensinando a mexer nesse controle 3D, que também nós recebemos bastante dúvida lá no suporte a respeito do controle 3D. Depois eu mostro para vocês onde fica lá gravado as aulas. Mas aqui nós temos o controle 3D, então caso o doutor recebeu esse planejamento aqui, não está de acordo com alguma posição final de algum dente, ou quer corrigir de alguma maneira com o controle 3D, o doutor consegue realizar a correção sem que tenha que solicitar por escrito ao técnico. Então aqui, por exemplo, né, eu poderia clicar no controle 3D e arrumar a angulação desse dente 11, né? Então eu não gostei aqui do jeito que ele está programado, a gente consegue clicar no dente 11 e fazer o movimento que a gente deseja para ele. Eu vou fazer de forma bem grosseira aqui só para a gente conseguir visualizar. E tem todos os comandos, né? Intrusão, extrusão, translação, angulação, torque, né? Nós vamos ter aqui todas as opções no controle 3D, tá? Então, como eu disse, né? Depois eu posso mostrar para vocês onde tem outras aulas que está explicando sobre esse comando 3D. E nós teremos como adicionar ou remover attachments. Então, como eu disse, nós temos diversos tipos de attachments, diversos tamanhos, diversas posições no dente. Então, nós conseguimos movimentá-lo ali ou modificar no controle 3D, sem que tenha que solicitar para o técnico. Deixa eu fechar aqui o controle. A ferramenta também muito legal que nós vamos ter aqui na Selfie deixa eu fechar a grade, a tabela de movimentação. A nossa tabela também é muito completa. Ela nos mostra a quantidade de movimento que está sendo executada, analisando por 3 pontos do dente, tá? Tanto por coroa, por centro de resistência, ou pelo ápice da raiz. Então, é claro, ela é acumulativa. Então, se nós clicarmos aqui no estágio 0, por exemplo, vai estar zerada. Conforme nós avançamos ali os estágios, vai aparecendo a quantidade de movimentos que está sendo executada em todos os estágios, de modo que o último estágio ficará o acumulativo de tudo que foi realizado naquele planejamento, naquele tratamento. Vocês podem analisar pelo ápice da raiz ou pela coroa, clicando aqui, mudando e visualizando o que vocês desejam, né? Aqui também do lado tem a arcada superior ou inferior, então nós conseguimos visualizar também, clicando, alterando. E ela vai nos dizer aqui translação,
tanto labial, bucal e lingual, quanto translação mesial distal. Também movimento vertical de intrusão, extrusão, rotação, angulação e torque. Tudo aqui desse lado nós vamos conseguir ver o que está dizendo, né? E também a quantidade de movimento. Deixa eu fechar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do setup virtual, a gente pode já conversar, senão vou dar sequência aqui na apresentação. Tem alguma dúvida, Carla? Por enquanto não, Lu, tá ótimo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo. Então, como eu falei para vocês, né? Deixa eu só arrumar aqui. A gente mostrou um planejamento virtual, né? E só passar os slides aqui. Depois disso, né? Depois dessa parte do setup virtual, nós vamos já iniciar a partir do momento que o doutor aprova aquele planejamento, né? E já irá iniciar com a rotina do tratamento ativo. O primeiro passo da rotina do tratamento ativo seria a colocação dos attachments. Os attachments, como eu disse para vocês, mostrando lá no setup, ele vai vir demonstrado no nosso relatório de attachments, né? O nosso IPR lá do lado, o relatório vai abrir, nós vamos conseguir visualizar os attachments e, né, vai indicar quais dentes vão recebê-los. E nós vamos sempre, né, conferir no setup virtual, ver se o guia está correspondente com o setup virtual, se há todos os attachments programados naquele guia, né? Nós vamos visualizar. E nós vamos receber junto com o pedido dos alinhadores dessa maneira que está aqui exemplificado para vocês. Opa, peraí. Então, nós vamos conseguir ver aqui do lado esquerdo que ele vai vir escrito como guia de attachments ou template, tá? E eu coloco até uma foto para vocês aqui, mostrando como que essa resina fica, o attachment fica inserido na boca, né? Então, é necessário que nós selecionemos uma resina da cor do dente, né? Fazer a seleção de cor ali. E vou indicar até ali dois tipos de resina que vocês podem utilizar. E também vamos ter o guia de attachments para colagem, tá? Aqui eu coloco um esquema bem rápido. O primeiro ponto ali, é claro, é a gente testar a adaptação desse template. Testando a adaptação do template, eu também indicaria vocês testarem a adaptação do primeiro alinhador. E é importante nesse teste de adaptação sempre colocarmos de anterior para posterior esse template, esse alinhador, esse primeiro alinhador, e verificarmos se na hora de removê-lo não está tendo alguma retenção extrema, não estamos tendo necessidade de girar, de torcer muito para remover. Caso esteja com muita retenção, fica assim uma sugestão, né, clínica, a gente pode segmentar esse template. Então, né, deixa eu clicar aqui no apontador de novo. A gente pode segmentar o template, né? Tem doutores que gostam de colar ele inteiro, né? Tem doutores que gostam de segmentar na linha média ou próximo à linha média, e executar, né, a colagem por quadrante, também é uma opção, com base também naquele caso clínico, se há muito apinhamento, se há uma retenção extrema, então nós conseguimos segmentar esse template caso haja necessidade. Depois disso, nós vamos já iniciar o protocolo adesivo, né? Isolando e preparando os dentes com o nosso protocolo adesivo habitual e carregar o guia de attachments com a resina que nós vamos utilizar. Nós vamos carregar todos os casulos e levar em boca e polimerizar aquela resina com o template em posição. É muito importante nessa fotopolimerização que nós seguremos bem o template por oclusal, então pode até pedir para o paciente morder alguma coisa por oclusal, um algodão ou até mesmo um sugador, para ele adaptar bem por oclusal. E com o auxílio de uma espátula, nós vamos, pela vestibular, apoiar a espátula para aquele template ficar bem adaptado para o vestibular e a resina se acomodar bem naquele dente, tá? Depois disso, né, depois que polimerizou, remove o template e remove o excesso de resina, porque se nós adaptamos bem, né, pressionamos ali para o vestibular, pode ser que extravase um pouco de resina e fique aquele excesso ao redor do attachment. Então é importante que nós tiremos esse excesso para não causar manchamento, incômodo do paciente. E depois nós vamos testar a adaptação do primeiro alinhador com os attachments já colados, ver se está tudo certo, se não há nenhuma necessidade de recolagem de algum attachment. E, claro, repetir o processo para o arco oposto. Aqui eu coloco para vocês, né,
dois tipos de resina, tá? Nós vamos ter a opção, a indicação de forma geral é que seja uma resina com carga. E nós temos aqui a resina convencional e temos a opção da resina fluida, né? Que é a resina flow. A resina fluida, a recomendação é que vocês façam a inserção da resina no template na hora que o paciente está na cadeira já, porque ela tem ali um certo, ela desloca, ela não fica na mesma posição, né? Então é importante que seja feito na hora. Mas, de maneira geral, uma resina com carga. Luísa, Oi? tivemos aqui uma pergunta da Claudete. Ela perguntou se o excesso de resina pode alterar a movimentação. Doutora, vai depender muito da quantidade de excesso, tá? A gente sabe que o que movimenta o dente com o alinhador é o abraçamento do plástico ao dente. Se tiver um excesso bem, né, considerável, vai atrapalhar a adaptação daquele alinhador para o vestibular, ali na parte cervical do atáchment ou mesmo por oclusal. Então, é preciso verificar a quantidade que ficou em excesso, e eu recomendaria a doutora tirar, tá? E não é nem também pela adaptação, mas também porque mancha, né? Incomoda bastante o paciente depois. Tá, doutora? Tá Tem certo, mais alguma obrigada. pergunta? Por enquanto não, só essa. Pode Tá. continuar. E aí a gente coloca essa imagem, né? É sempre, né, importante nós estarmos com o setup virtual aberto, para ir conferindo o que a gente está fazendo, se aqueles attachments estão correspondentes, mais uma vez. Isso vocês vão ver eu falar na rotina de todo tratamento ativo, porque é muito importante com os alinhadores nós estarmos sempre ali com o setup virtual para visualizar aquele planejamento e comparando com a evolução clínica. O IPR, né, da mesma maneira que eu mostrei lá o relatório, vai mostrar também o relatório de IPR. A definição, né, aqui seria, indica, né, o relatório de PR vai indicar o total de PR a ser realizado por contato proximal durante todo o tratamento. É o desgaste interproximal que nós realizamos, com o objetivo de fornecer espaço para a movimentação de algum dente. Deve ser realizado, né, 0,2 milímetros por consulta até chegar no valor total. Isso é uma sugestão, tá? E em outras situações pode ser indicado algum outro protocolo, tá? Mas nós colocamos aqui como sugestão fazer essa execução desse IPR de forma gradual e completando ela durante os estágios, tá? Tá tudo bem Luísa, aí? Oi. tá? Nós tivemos aqui mais uma pergunta. Acho que é em referente ao slide anterior, a Ruth perguntou qual a resina indicada. Doutora, ó, eu tenho uma resina com carga, como eu disse, tá? Essa aqui é uma da 3M, uma Bookfill, que a gente sabe que tem carga. E eu tô usando muito uma da Forma, eu tô gostando muito. Então, a da Forma, Nossa, você lembra, Carol? Uhum. Ultradente? A gente Eu fala acho que sempre é. da forma apenas. Eu gosto muito da Uhum. Deforma, mas qualquer resina com carga, doutora, tá? Uma resina com carga pode ser, por exemplo, de dentina, a gente sabe que vai apresentar uma carga maior. Então, só escolhe ali com base também na cor do paciente, né? Seleciona a cor do dente. Eu Sim. gosto E muito da a Deforma, acho que é a Heloísa, minha indicação certo. A Heloísa complementou, acredito que seja a resposta anterior sobre o excesso da resina, e ela colocou aqui que provavelmente o alinhador não vai encaixar completamente também, né? Então a gente tem que evitar também. esses excessos para adaptar corretamente, interferindo, né? Pode até causar uma Isso. perda do tracking aí. Obrigada, Isso mesmo, Heloísa. doutora. É isso E mesmo, a doutora. Ana deu Também boa tem. noite. Boa noite, Ana. Se tiver alguma sugestão, alguma pergunta, pode perguntar por aqui. Ótimo. Obrigada, Lu. Então, aqui, né, como eu estava falando, é uma sugestão executar de 0,2 milímetros por estágio, né, ou pode ser feito algum outro protocolo. E nós temos aqui uma orientação também, né, para dentes anteriores, a indicação é tira de lixa diamantada até 0,3 milímetros, perfurada ou lisa, discos diamantados montados em peça reta a partir de 0,3 milímetros, perfurado ou liso, corte interno e externo ou ambos. Então, para dentes interiores seria essa a recomendação. Já para dentes posteriores, pode ser também a tira de lixa diamantada de até 0,3 milímetros, perfurada ou lisa, e brocas diamantadas a partir de 0,3 milímetros. Aqui eu mostro para vocês a tira de lixa. Esse adaptador, para os doutores que estão iniciando aí com os alinhadores, eu indico vocês adquirirem. Eu, particularmente, gosto de executar IPR com adaptador e aí evita que nós machuquemos o paciente ali, tanto a língua quanto o lábio.
e fica mais fácil de executar com a tira de lixo, tá? Então, aqui é só uma exemplificação de uma marca, nós temos de outras marcas, tá, no mercado. E também, desculpa, os discos, né? Como eu disse, nós vamos ter alguns tamanhos, alguns tipos de discos que podem ser adaptados em peça reta e também feito nos dentes anteriores. Pode falar? Luísa, a Ana perguntou se, acaso a resina ficar retida no casulo do template, como remover sem danificá-lo? Doutora, uma sugestão seria isolar o template, tá? Até peço desculpas, acabei esquecendo de falar no passo a passo, acho que eu não falei. Mas a gente pode isolar o template com uma vaselina, tá? Então, a gente pode isolar o template, isso evita que a resina fique grudada no template. Eu faço esse isolamento e nós também indicamos ali o doutor verificar a potência do foto, porque caso tenha fotopolimerizado muito ali e o foto seja bem potente, às vezes derrete um pouco o plástico, né? E aí acaba grudando a resina no casulo. Então, seria duas observações que é importante para que não aconteça. Porque depois que aconteceu, eu acho difícil conseguir, né, tirar. O que a doutora pode fazer nesses casos é pode tentar, né, remover, ou também, às vezes, alguma região só ficou com essa danificação. Ao invés de solicitar um novo template, até chegar da fábrica, um novo template, pode colar algum alinhador, algum attachment específico com o primeiro alinhador. Então, pode ser colado com o primeiro alinhador também, tá? Então, também é uma opção caso aconteça isso. Ah, ótimo, obrigada, Luísa. E tem doutoras que gostam de usar o sistema reciprocante, né, com o adaptador de lixa no sistema e utilizar a lixa aqui no sistema. A indicação de ponta diamantada para dentes anteriores ou posteriores, eu coloco aqui uma imagem que é uma importante observação, para nunca o doutor entrar por oclusal com essa ponta diamantada, sempre por vestibular, lingual ou palatino, para que não seja feita corretamente ali a redução da face interproximal. E eu falo no começo da aula também, aqui eu coloco mais uma imagem sobre o calibrador de espaços interproximais. Esse calibrador é também um exemplo, eu tenho de outras marcas, e ele vai ter várias medidas, né? Aqui eu mostro a de 0,1 milímetros, várias chaves, como se fosse uma chavinha, ele vai ter cada uma a sua medida, e o doutor vai conseguir colocar, depois que executou o IPR, vai conseguir colocar o calibrador para ver a quantidade executada. Isso é muito importante para controle. E como eu disse, o alinhador, ele fornece o benefício de nós termos os movimentos programados anteriormente ao tratamento. Se nós não correspondermos àquele setup virtual, executarmos o que está programado no setup, pode acontecer que o tratamento não flua conforme o adequado, né? Não chegue no objetivo planejado, tá? Então, é muito importante esse controle da quantidade executada e sempre, né, deixar o calibrador tocando nas faces interproximais, jamais com folga. E isso é o objetivo, né? Eu tenho como objetivo um contato interproximal final justo. E também, né, casos que nós percebemos que o paciente já relatou ali, ou a gente observou no exame clínico, algum diastema posterior, mínimo ou anterior, é importante a gente quantificar esse espaço para escrever para o técnico fechar. E é dessa maneira que nós vamos quantificar, com esse calibrador também, escrevendo lá na prescrição a quantidade de espaço. Então, na nossa rotina de tratamento ativo, né, a gente já executou os IPRs, né, já iniciou a colagem dos attachments, e agora nós vamos, claro, orientar o paciente, né? Então, essa seria ali a rotina do tratamento ativo, o tempo de troca dos alinhadores. Nós temos, em geral, ali 3 protocolos, tá? A nossa recomendação é sempre que não exceda 14 dias, então é o máximo 14 dias para tempo de troca. E essa variação aqui vai depender de alguns fatores, como resposta biológica do paciente, idade. Nós sabemos que pacientes mais jovens têm uma resposta biológica mais rápida, então nós podemos diminuir esse tempo. E também a complexidade da mecânica planejada naquele caso. Casos mais complexos, a recomendação é que fique um tempo ali adequado, pelo menos de 10 dias, para que ocorra a movimentação programada naquele estágio. Então, essa indicação vai depender, tá? E também muito da colaboração do paciente. Um paciente que colabora menos, a gente não pode adiantar o tempo de troca, porque ele não está utilizando a quantidade recomendada mesmo, e as chances de perder a adaptação, de perder a evolução do tratamento é grande.
E aí, né, o paciente vai sempre voltar para a nossa consulta de retorno, nós vamos sempre verificar com o setup virtual. E, claro, primeira coisa, checar a adaptação desses alinhadores. Então, no retorno do paciente, nós vamos colocar os alinhadores e verificar se não há nenhum gap aqui entre dente e alinhador. Nós vamos verificar a correta adaptação, sempre aqui de maneira geral, observar qual o estágio que ele está, qual o tempo de troca, conferir se ele está trocando no máximo a cada 2 semanas. E um outro ponto muito importante é checar os contatos interproximais. Mesmo que naquela consulta, naquele estágio, não está programada a execução de nenhum IPR, é importante que com o fio dental nós analisemos todos os contatos interproximais para ver se não há nenhum contato extremo que pode ocasionar algum ponto de colisão e evitar alguma movimentação programada, tá? Então, não é para assim, né? Viu que está em algum contato extremo, não é para executar um IPR, mas às vezes realizar algum alívio apenas para que não ocorra nenhum ponto de colisão. E sempre comparar com a evolução clínica, mais uma vez, com todas as visões aqui, lateral direito, esquerdo, oclusal. Sempre checar esses 4 pontos, né? Checar a adaptação, o tempo que o paciente está trocando, comparar a evolução clínica. E aqui eu coloco para vocês algumas terapias auxiliares. Esse assunto também é um assunto bem que envolve muitos conceitos, né? Bastante conteúdo, mas a gente tem a opção de utilizar algumas terapias auxiliares durante o tratamento com os alinhadores. Nós sabemos que tem movimentos menos previsíveis, movimentos que, caso sejam necessitam de muita quantidade para alcançar o resultado, é importante que nós associemos alguma mecânica. Então, aqui eu mostro para vocês, por exemplo, o auxílio de uma mecânica de extrusão com a colagem de botão no dente. Então, a gente pode utilizar um elástico intermaxilar ali conectando de vestibular para a palatina, para aquele dente extruir, né, e ajudar naquele movimento. Nós conseguimos associar ao mini implante. Então, em casos onde há programação de uma intrusão considerável posterior, como é nessa foto, a gente pode, né, associar um mini implante com um elástico. É um caso de correção de giro de pré-molar. Então, giro de pré-molar, a gente sabe que o alinhador vai aceitar ali 1 grau e meio por estágio. Então, às vezes a gente gira o dente com um botão, com uso de elástico, que é uma coisa rápida, né? É uma terapia auxiliar, diminui bastante o tempo de tratamento, né? E ajuda bastante naquela movimentação. Luísa, duas perguntas Oi? aqui. A doutora Nádia perguntou se num desgaste de 0,6 e 1,4 eu devo fazer em quantas vezes? Doutora, é 1,4 por face interproximal? Ela não Vamos deixar, especificou aqui. não especificou. A gente Não. recomenda, assim, uma recomendação geral, doutor, é até 0,5 milímetros por face interproximal. Acima disso, precisa analisar, tá? Se a coroa clínica aceita, se é um caso específico que vai aceitar essa quantidade maior, mas uma quantidade maior, com certeza, seria recomendado dividir em estágios, tá? É como eu disse, tem alguns protocolos clínicos que vão mudar, né? Como o nosso paciente também, a gente vai, é uma biologia, né? Tem paciente que não pode ir no consultório, que está fazendo tratamento à distância, então nós vamos executar aquele PR em menos consultas em maior quantidade, tá? Então, tem exceções, né? Mas a recomendação aí é até 0,5 milímetros de PR por face interproximal e fazer de forma gradual, 0,2, né? Depois mais 0,2 ou 0,2 e 0,3, passando só um pouquinho. Principalmente se for dente, né? Podendo também um IPR maior, caso tenha um dente adjacente ali, que seja uma coroa, né? Que pode receber um desgaste, que posteriormente será trocada. Isso, Então, isso. pode mudar também, tá, doutora Nádia? E a Suzana, ela perguntou se na consulta, ao comparar o resultado clínico com o setup e não está coincidindo, isso provavelmente indica que o paciente não usou corretamente e, nesse caso, avança para o próximo alinhador igual ou pede para usar mais alguns dias. Doutora, esse caso, a doutora vai ter que ver a adaptação dos alinhadores, tá? Se estiver 100% adaptado, a minha recomendação é dar sequência, porque nós sabemos que muitas vezes nós iremos analisar ele no setup virtual e terá ali uma movimentação que na boca não está correspondendo 100%. Nós esperamos até ali 0,70%, né, de resultado com base naquele setup virtual. Então, caso tenha adaptação completa, né, só está ali, né, um pouco inferior ao movimento programado, a doutora pode dar sequência.
Caso que perdeu a adaptação, vou até mostrar um pouco na tela, um pouco à frente, né? Adaptação, perdeu a adaptação, a gente pode pensar assim na colaboração do paciente, tá? É um dos fatores que pode ocasionar a perda de adaptação, né? Que seria a perda de tracking. Tá ótimo. Obrigada, Luísa. Aqui nós vamos ter também o uso de elástico intermaxilar, né? Esse elástico pode estar associado ao cut, como eu falei, né? No começo, no cut feito no alinhador ou também num botão. Aqui, ó, como eu mostro, a correção de um giro de um pré-molar com a utilização de elástico apoiado no alinhador. Também uma mecânica auxiliar. E tratamentos híbridos, né? Utilizar brackets com alinhadores. Nós vamos ter aqui algumas opções. Luísa, o Leônidas perguntou se, quando está indicado no setup um IPR de 0,5, por exemplo, no primeiro estágio, ele faz tudo de uma vez? Oi, doutor Leônidas. Acho que a gente já conversou no suporte, né, doutor? Boa noite, tudo bem? Sim, doutor, pode fazer sim, tá? Pode executar, né? Sempre analisa a sensibilidade do paciente, né? Conversa com o paciente, mas é uma quantidade segura, recomendada, tá? Então, caso esteja ali no primeiro, né? Pode executar sim, tá? Vai também da preferência clínica do doutor. Tem doutor que vai preferir dividir ali em 2 estágios, tá bom? Mas pode executar sim com o controle da quantidade executada, né? Com a lixa, não tem problema não, tá, doutor? E também observar. Boa noite, Luísa, ele te respondeu aqui. Tudo certo, muito obrigada e abraço. É importante também a gente avaliar como que está, né, no nosso planejamento do IPR, porque às vezes os doutores se confundem também, né? Observa ali, tem 0,5 para eu realizar de IPR, mas não percebeu que está fracionado, né? Então a gente tem que entender Isso, exatamente onde está. Então, passando pelo mouse, assim como a doutora Luísa mostrou, a gente consegue observar em qual estágio está programado a quantidade de desgaste exata, tá bom? Só se atentar a isso, esses detalhes. sim. E aí nós temos também a ativação com alicates, né, que visa dar mais força ao alinhador para executar algum movimento específico. Então aqui a gente mostra, né, um alicate e essa foto dá para entender melhor. A gente vai fazer o ponto de pressão onde a gente quer que o dente movimente, né? E então o alicate também é uma boa opção para casos que a gente observe ali que o dente está falhando em acompanhar a posição desejada, e a gente quer ativar de uma maneira mais, visando dar mais força. Pode, né? Mesmo que nós executemos corretamente o protocolo, desde a nossa prescrição até a execução de IPRs, colocação de attachments, o paciente colaborador ainda pode ocorrer alguns problemas clínicos, tá? Então, é muito comum acontecer como qualquer tratamento ortodôntico, né? E pode acontecer a perda de tracking, né? Que é espaço entre o alinhador e dente. Vocês vão observar que o alinhador não está 100% adaptado e pode ser por alguns fatores, como falta de cooperação do paciente, troca precoce de alinhadores, desgastes interproximais insuficientes, é por isso que é importante o calibrador, tentativa frustrada de uma extrusão. Então, muitas vezes, nesse caso aqui, por exemplo, estava programada uma extrusão dos incisivos inferiores, e nós sabemos que a extrusão com a alinhadora é um movimento menos previsível, então pode ocorrer de ficar aquele gap e o dente não responder como deveria, como era o esperado. E pode acontecer, né, a fratura e queda de attachments. Quando eu coloco aquela imagem do setup virtual na tela, né? É importante que nós olhemos se não está faltando algum attachment. Às vezes a gente passa despercebido, né? Então tem que olhar, analisar, ver os dentes, né? Para que se tenha soltado algum attachment, a gente recolhe, tá? Doutora Luísa, a Claudete perguntou se o uso de alicate vem dentro do planejamento virtual. Não, doutora. Como eu disse, isso aqui é uma terapia auxiliar, tá? Então vai ser pela avaliação clínica do doutor. Então, o doutor que vai analisar ali e ver que aquele caso atende a uma terapia auxiliar e o alicate é uma delas, tá? Então, o doutor vai visualizar que aquele dente não está respondendo e dá uma ativação maior, visa dar uma força maior no alinhador, mas não vem recomendado, tá? A doutora que vai analisar clinicamente e ver se pode executar para aquele caso. Ferramentas de auxílio, né? Que a gente pode ter no Ferramentas de consultório. auxílio. Tá Isso. certo, obrigada. Caso o doutor perceba essa falta de adaptação, né, uma das opções é voltar um ou mais pares de alinhadores e agendar o paciente novamente para daí uns dias e analisar se melhorou essa perda de adaptação, se conseguiu recuperar. A gente fala de recuperar o tracking, né? Recuperar o trilho ali do tratamento, tá? É uma opção, né? Caso não encaixe, é muito comum, né? Então, também a gente percebe lá no suporte que o doutor, ele vai
iniciar um tratamento com os alinhadores e ele não, às vezes não passa para o paciente a possibilidade de um refinamento. Então, a gente sempre passa para o doutor. É importante que o paciente esteja ciente que é muito comum a necessidade de refinamento com os alinhadores, tá? Então, a maioria das vezes vai ser necessário ali no final fazer um novo escaneamento, solicitar um novo planejamento para aquele caso e finalizar uma movimentação que não ocorreu 100%. Então, nesse caso aqui de perda de adaptação, percebeu que não está conseguindo recuperar, que voltou uns alinhadores e não melhorou, pausa, né, para o tratamento, pede um novo escaneamento e solicita um novo planejamento para dar a sequência ali, a finalização daquele caso. Isso. Doutora Luísa, uma pergunta aqui da Heloísa. O uso do alicate com técnica pressão bolha é utilizado em placa de mesma espessura do que o alinhador? Sim, 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 Tá. doutora 075, né? Hum, tá certo, obrigada. Mordida aberta posterior, né? Então, pode ocorrer com o tratamento com os alinhadores. A gente sabe que é devido à espessura dos alinhadores de 0,75 milímetros cada arco, né? Então, pode ocorrer ali uma intrusão posterior. É uma situação temporária, uma situação comum. E uma sugestão, né? Uma recomendação, pode ser recortada a parte distal, desculpa, a parte posterior do alinhador, para permitir que a extrusão natural aconteça. Então, se vocês perceberem que até o primeiro pré ali tem oclusão, mas os posteriores estão sem oclusão, só verifiquem se não há algum contato prematuro e por isso está abrindo a mordida posterior. Se não for, né, pode deixar ali os dentes sem o alinhador, né, recorta o alinhador, deixa apenas nos dentes que estão ocluindo e deixa a extrusão natural acontecer. E isso também é uma recomendação para o paciente, né? Toda vez que o paciente for colocar o alinhador, né, junto com o pedido dos alinhadores, vem a case com o mordedor. E esse mordedor aqui, como mostra aqui na imagem, é importante que o paciente utilize toda vez que encaixar o alinhador em boca, para que aquele alinhador fique bem adaptado. Às vezes o paciente não percebe que não encaixou bem por toda a arcada, então esses mordedores são bons para isso. E pode ser utilizado em casos de perda de adaptação, né? Então pode recomendar o paciente a utilizar sempre esse mordedor. Alinhador quebrado também a gente recebe algumas queixas lá no suporte clínico, né? Pode ser por acidente, tá? É importante a gente sempre orientar o paciente na colocação e remoção desses alinhadores. Os alinhadores eles têm que ser colocados sempre de anterior para posterior. E para remoção, ao contrário, de posterior para anterior. Se fizer de outra maneira, dentes muito apinhados, dentes com coroa clínicas maiores, na hora de tirar vai acabar gerando a torção desse alinhador, se não tirar da maneira adequada, e acaba fraturando. E, né, se fraturar o alinhador e o alinhador já tenha sido usado por 2 dias, a recomendação é passar para o alinhador da sequência. Caso não tenha sido usado por 2 dias, a recomendação é solicitar a reposição desse alinhador quebrado e solicitar a produção novamente, né, e reposição desse alinhador. Então, aqui, né, nós revisamos a consulta, nós falamos de algumas terapias auxiliares, e aí nós vamos finalizar o nosso tratamento ali e temos a rotina de pós-tratamento, tá? Como é indicado aqui, a remoção dos atáticos tem que ser feita, né? E nós colocamos aqui o passo a passo. O primeiro ponto é que podemos remover o excesso ali do atático com uma ponta diamantada. Depois que nós removemos o excesso, pode utilizar uma broca multilaminada e fazer ali uma remoção mais delicada, né? De adesivo, da resina residual, e depois entrar com taças, discos de polimento, escovas para profilaxia e polimento, tá? Então aqui eu mostro a ponta diamantada, depois a broca multilaminada, e as taças, né? De borracha, polimento. E é importante, eu coloco aqui para vocês que remova completamente essa resina, para que não fique nenhum resíduo, como mostra aqui na imagem. E como qualquer tratamento ortodôntico, qualquer tratamento que nós fazemos no nosso paciente, documentação final, tá? Então, para documentação final, através de radiografias, fotografias, conforme o que a gente já faz no consultório com ortodontia convencional. E nós vamos ter aqui, né, uma sugestão, né, a contenção, a rotina de pós-tratamento à contenção, 3,3 inferior fixa, né, contenção de acetato superior, e contenção de acetato superior e inferior para aqueles pacientes que não querem colocar contenção fixa inferior. Então, fica aí algumas alternativas.
E eu vou falar bem breve aqui para vocês, tá? A gente já está finalizando, já até passamos bastante do tempo, já estamos finalizando, sobre o tratamento híbrido, tá? O que que seria, né, o objetivo do tratamento híbrido? É quando nós utilizamos brackets combinados a alinhadores, tá? O objetivo do tratamento híbrido é diminuir o tempo de tratamento e aumentar a previsibilidade. Como eu disse, né, tem casos, grandes expansões, giroversões de premolares e casos mais complexos com correções sagitais maiores, que necessita de correções sagitais maiores. É importante, né? Às vezes, o paciente não vai conseguir colaborar todo aquele tempo de tratamento se a gente utilizar só os alinhadores. E a gente não teria um sucesso de 100% se não tiver a colaboração do paciente. Então, muitas vezes a gente utiliza o bracket no início para fazer alguma correção sagital, fazer o giro de um pré-molar, fazer uma intrusão, até mesmo uma pequena intrusão de algum dente, extrusão, e depois entra com os alinhadores para uma finalização. Isso a gente diminui o tempo de tratamento, aumenta a colaboração do paciente e também a gente chega mais fácil naquele resultado sem precisar de refinamentos sucessivos e muitos refinamentos para chegar naquele resultado, tá? Então, nós temos aqui algumas combinações, né? Alinhadores e acessórios, como elásticos intermaxilares, botões com elásticos, mini implantes, evita refinamentos sucessivos, brackets e alinhadores para grandes expansões, giroversões e casos complexos, e brackets e acessórios fixos mais alinhadores, tá? Então, também temos algumas opções aí. Aqui até um caso da doutora Thalita, não está aqui com a gente hoje, mas ela forneceu, né? E ela tratou com brackets, antes fez algumas correções de giroversão, de extrusão, e depois entrou com os alinhadores. E aí o tratamento responde super bem, flui super bem. Nós temos ali uma relação boa posterior de canino, né? O fechamento dos espaços. Então, como vocês podem ver, melhorou muito para o paciente o tempo de tratamento, o resultado também, associando apenas ali os brackets com os alinhadores posteriormente. E aqui eu mostro mais um exemplo de utilização de um distalizador superior, né? Então, nós temos aqui o distalizador para correção sagital e alinhador na arcada inferior. Então, pode utilizar o elástico apoiado no alinhador. E depois finaliza aqui esse fechamento de espaço com alinhadores, também é uma opção. Bom, nós finalizamos aqui, pessoal. Aproveitem para mandar dúvidas caso tenham. Se precisar, eu retomo algum slide, retomo algum raciocínio, a gente está aqui à disposição. E para finalizar, né, Carla, quer falar do nosso site educacional, da EdTech? Sim, aqui apareceu também uma dúvida sobre isso, né? Tem uma doutora aqui que está aguardando saber onde pode assistir as aulas que estão gravadas, né? Em relação ao nosso Isso. credenciamento Self, credenciamento Angel, e as aulas estão na nossa plataforma do Orto Education. Então, os doutores conseguem acessar essas aulas que já estão lá, toda a web hour de quarta-feira está lá, estão lá, né, Luísa? Todos eles já estão Isso. gravados, então tem muitas horas de aula, muito conteúdo, tá bem bacana essa plataforma bem completa ali, os doutores conseguem tirar várias dúvidas. Isso. E fica o meu convite, caso os doutores daqui não tenham ainda o credenciamento Self ou credenciamento Angel, a realizarem, né? Então, hoje, nós não podemos mais não ter para oferecer para o paciente o alinhador, né? Então, a Angel veio aí com um produto com alguns recursos a mais do que o Self, mas o Self é um produto que a gente indica muito para o doutor que está começando, é um excelente custo-benefício também. Então, fica o meu convite a vocês realizarem um credenciamento. Vocês vão estar aí sempre com a gente no nosso suporte clínico, né? Nós estamos à disposição para tirar dúvidas. Essas dúvidas no começo são comuns, né? E a gente está aqui à disposição também para qualquer dúvida. E nós temos, para quem se interessar, né, o pré-credenciamento Angel. Todas as quinta-feiras, amanhã tem, 12:30, né? E para quem quiser conhecer um pouco do alinhador Angel, amanhã estamos aí dando essa apresentação. Fica o meu convite. Tá certo. E lembrando, né, o pré-credenciamento são algumas alternativas, né, alguns recursos das plataformas que a gente tem para o paciente, para o doutor observar aqui, e essas aulas gratuitas, né, que os doutores podem acompanhar. Luísa, tem algumas perguntas aqui. Eu deixei essa pergunta da Heloísa para o final, porque você já estava finalizando a aula, mas ela estava querendo saber sobre a fratura do alinhador, né? Ela pergunta: não seria preciso realizar um reescaneamento? Não, doutora, caso frature o alinhador, né, eu peço só que a doutora tenha atenção em observar e falar para o paciente ficar com o alinhador
anterior na boca, né? Então, caso não tenha utilizado 2 dias, então não dá para evoluir para o próximo estágio, a doutora pode pedir para o paciente utilizar o último estágio como contenção e solicitar à empresa a reposição desse estágio que fraturou, desse alinhador quebrado, tá? Não precisa de novo escaneamento. Vai ser enviado um novo alinhador com base naquele que o paciente fraturou. É o mesmo arquivo, o mesmo modelo, a mesma coisa, tá? Sim, porque ele estava bem encaixado, né? Então ele não houve uma perda da adaptação primeiro, né, para quebrar. Então ele Isso, quebrou por algum motivo, um acidente. Então a gente pode simplesmente pedir a isso. reposição desse alinhador, tá, doutora? Não precisa de um novo escaneamento, porque não houve uma movimentação, né? E a Ruth Isso. pergunta se na plataforma iOrto a gente tem as aulas do controle 3D. Sim, doutora. Como eu mostrei lá, vou até colocar aqui de novo, ó. Tem aqui o QR Code que a doutora pode apontar o celular, que vai ser direcionado direto no site. Do lado direito superior vai ter a área do doutor. A doutora consegue acessar, colocar o seu, se eu não me engano, é o CPF ou CNPJ, e vai acessar lá a área do doutor e vai ter tudo isso aqui gravado. Aqui no Web Hour, nós temos Web Hours anteriores que a doutora Elaine que apresentou, que ficou maravilhoso, de controle 3D. A doutora Ana Andrade, que foi até recente, acredito que nos últimos 2 meses aí, ou 3 meses, e a doutora vai ter aqui nos anteriores, vai estar lá escrito o título, né, o tema. A doutora pode olhar, as doutoras mostraram tudo lá, todo o controle 3D, todas as funções, e está bem completa a apresentação, tá? Ótimo. A Ana coloca aqui que foi uma excelente aula, agradeceu muito. A Obrigada. Claudete coloca parabéns pela didática, já fiz vários cursos de alinhadores até em Toronto. Então ela gostou Ai, que bastante. delícia, doutora. Obrigada, Claudete. A Heloísa colocou. Muito obrigada, ótima aula, meninas. Muito obrigada, Heloísa, Ruth, Claudete. Obrigada pela presença de todos, pela contribuição aqui com as questões. É muito interessante a gente fazer esse bate-papo, né, essa conversa, essa troca de informações e deixar a gente aqui de novo à disposição de vocês, os doutores que tenham dúvidas. Nós do suporte clínico estamos aqui à disposição para atendê-los, tá bom? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, a paciência, terem ficado até o final aqui com a gente. É muito importante para nós, é uma honra vir aqui no nosso Web Hour e falar sobre esse conteúdo que é tão importante, né? Então, muito obrigada, de verdade, sou eu quem sou grata, muito grata a vocês. E estamos aí à disposição, sempre que precisarem, como a Carla disse, nossa equipe está à disposição. Ah Doutor lá, obrigada, Leônidas doutor termina a Leônidas. comentação, a doutora já viu, né? Obrigado, obrigado, Luísa. Obrigado, Cláudia. Obrigada, Maurício. Obrigada, Obrigado a todos viu? pela participação. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Até mais, tchau. tchau, tchau, boa noite, até quarta que vem.